a gente falar de um tópico tão importante nesse evento online, né, Congresso Online de Doenças Negligenciadas Emergentes. É um prazer estar aqui para a gente falar desse tema tão importante. E o tópico da minha palestra hoje, que a gente conversou com o pessoal da organização, foi para falar um pouco do que é a DNDi, né, eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento da DNDi América Latina, e contar um pouco desse mecanismo diferente, né, que a organização tem para acelerar a pesquisa e desenvolvimento para doenças tropicais negligenciadas, né. Imagino que nesse contexto desse congresso, a boa parte da audiência já sabe certinho, né, onde do que a gente está falando quando fala de doenças tropicais negligenciadas, mas isso nem sempre é o caso, né, esse grupo, essa lista de doenças oficiais, né, da Organização Mundial da Saúde, que afeta uma quantidade importante de pessoas no mundo, né, principalmente em locais onde tem menos recursos, né, a infraestrutura também é mais enfraquecida e problemas relacionados à pobreza, né, então, onde essas doenças causam bastante impacto. Então, além de serem doenças consideradas negligenciadas, elas também afetam essas populações que, por si, são negligenciadas, né, e a ideia aqui é a gente falar um pouco do mecanismo da DNDi, o que a DNDi como organização faz, como ela funciona, e lembrar que, obviamente, isso é um trabalho bastante colaborativo e financiado por diferentes organizações, e a gente tem muito a agradecer aos nossos parceiros, e toda a comunidade que está envolvida nesse âmbito, né, da DNDi em si, né. Então, vamos começar bastante simples, né, o que é a DNDi, né, a DNDi é uma sigla para Drugs for Neglected Disease Initiative, né? Então é uma iniciativa de medicamentos para doenças negligenciadas, e ela é uma organização sem fins lucrativos, né, então do terceiro setor, que faz pesquisa e desenvolvimento, que é voltada para as necessidades dos pacientes. Então, esse é o grande escopo de trabalho da DNDi. Ela é uma organização virtual, né, ou seja, assim, ela não, em si, ela não tem laboratórios, né, ou ela não é uma indústria, né. Então, a DNDi é uma organização virtual que, na verdade, é uma rede de pesquisa global que desenvolve tratamentos, então, para as pessoas afetadas pelas doenças tropicais através desse modelo de parceria para o desenvolvimento produtivo, né. Então, assim, rapidamente, na verdade, a DNDi, ela descobre, desenvolve e entrega, né, então está focada nas diferentes partes do pipeline de desenvolvimento de medicamentos para esses pacientes negligenciados ao redor do mundo, e esses tratamentos, obviamente, eles são diferentes, assim, né, digamos, de desenvolvimento farmacêutico tradicional, vamos dizer assim, porque eles são tratamentos que eles são inovadores, né, então são eficazes e seguros, mas, sobretudo, eles são acessíveis, né, desenvolvidos e com um foco específico nas necessidades dos pacientes afetados pelas doenças tropicais negligenciadas, né. Então, a DNDi, ela surgiu lá em 2003, ela foi criada logo após o Médicos Sem Fronteiras, outra organização, né, sem fins lucrativos, recebeu o Nobel da Paz lá, e eles utilizaram o prêmio financeiro, né, o prêmio que vem junto com o Nobel, para a criação de um outro grupo de trabalho focado na resolução de um problema que o Sem Fronteiras via atendendo os pacientes, né, em diversas partes do mundo, que várias das doenças que afetavam essas populações necessitadas, muitos deles não tinham tratamento, né, ou os tratamentos tinham severas limitações, né, então eles criaram a DNDi justamente para isso, e criou a organização já com a cara de rede de pesquisa, né, então diversos grupos foram fundadores da DNDi ao redor do mundo, e aqui no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz é o nosso grande parceiro, e o surgimento da DNDi lá no início dos anos 2000, ele vem muito no contexto, né, no background de dois grandes conceitos que são importantes de lembrar, né, que é o 1090 Gap, né, e o Fatal Imbalance, né, que foram as grandes constatações, né, das organizações envolvidas com saúde pública na época, de que apenas 10% dos recursos, né, implementados para desenvolvimento farmacêutico, atenção à saúde no mundo, estavam sendo direcionados para aquele grande número de mortes que poderiam ter sido evitadas, né, através de aplicações de recursos adequados, e também na questão do desequilíbrio fatal que, na verdade, todos os medicamentos, né, ou produtos de saúde que foram aprovados entre 1975 e 1999, que foram por volta de 1.400 produtos, apenas 16, ou seja, 1,1% só, eles eram para doenças que afetavam uma quantidade muito maior de população, né? Então, havia esse desequilíbrio entre a quantidade de recurso aplicado e para o impacto global que essas doenças têm, na verdade. Então, esse desequilíbrio, ele veio para ser,
digamos, aplacado através desse novo modelo, né? Então, como funciona esses modelos como funcionam esses modelos de parceria para o desenvolvimento produtivo? A DNDi não é a única organização que funciona assim, né? São várias, outras focadas em malária, ou em desenvolvimento de vacinas, ou em desenvolvimento de diagnósticos, né? A DNDi é apenas uma delas, né? Que representa um exemplo, assim, dentro desse modelo. Então, com o financiamento, seja ele público ou privado, né, a DNDi, ela realiza pesquisas em parceria com instituições de pesquisa ao redor do mundo, com órgãos governamentais, com a indústria farmacêutica ou a indústria da biotecnologia, universidades, então, diferentes players, né, de esferas diferentes, para desenvolver e entregar, então, tratamentos acessíveis para aqueles pacientes negligenciados. Esse é o grande esquema, digamos, em linhas gerais, né. Então, a nossa missão, ela é centralizada no desenvolvimento desses novos medicamentos ou novas formulações, né, para os pacientes negligenciados, e enquanto atua nessa atividade central, que é a nossa missão, também atua de forma paralela, né, fortalecendo as capacidades de uma maneira sustentável, ou seja, conduzindo pesquisa nas áreas endêmicas, né, então reforçando as capacidades dos países e das áreas, né, onde essas doenças impactam, e também adotando um portfólio dinâmico de atividades, ou seja, levando a mensagem de que tem uma série de doenças que vão surgindo, né, e que tem impacto importante, então, adaptando-se às novas necessidades que vão surgindo, né, agora a gente está agora no meio de uma pandemia, sabe muito bem que novas necessidades médicas surgem, muitas vezes elas mudam todo o cenário, né, então, o impacto, por exemplo, da Covid tem sobre as doenças tropicais negligenciadas é algo importante e que requer bastante reflexão, né. Então, manter essa visão de que novas necessidades vão surgindo é importante, né? Então, desenvolver medicamentos, fortalecer as capacidades e levantar a bandeira das necessidades, né, dessas doenças tropicais negligenciadas de uma forma dinâmica. Esse é vamos dizer assim, o portfólio, né, de doenças, né, que a DNDi atua, né? Então, as doenças tropicais negligenciadas são um grupo grande de doenças, né, e a DNDi, historicamente, decidiu, né, assim, no início das suas atividades, focar naquelas que eram mais negligenciadas dentre as negligenciadas, né? Então, trabalhou por bastante tempo, né, com doença do sono, né, a tripanossomíase africana, a tripanossomíase americana, doença de Chagas, leishmanioses, doenças causadas por vermes, como as filarioses, também malária no passado, hoje já não trabalha mais, mas porque fez parceria com outras organizações, e também trabalhando em algumas doenças virais, né, que foram ser um pouco mais de nicho, né, como o caso do HIV pediátrico, tem um gap importante dentro da área, né, e também hepatite C, onde a precificação dos medicamentos é um problema, né. Então, esse é o grande escopo de trabalho da DNDi, e, como eu comentei, ele vai evoluindo, mas é onde, historicamente, os nossos esforços foram dedicados, e há uma grande necessidade médica não atendida grande aqui, e mais ou menos progressos foram obtidos aí ao longo dos anos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né. Então, pensando nesse grupo de doenças, a DNDi, como organização, ela atua de diferentes formas, né? Então, tem diferentes estratégias para tentar preencher essas necessidades, né, dos pacientes. Então, tem projetos já focados mais em curto prazo, ou seja, tentar entregar um impacto positivo da forma mais rápida possível. Isso seria o caso, por exemplo, doenças onde já existe algum tratamento, e esse tratamento ele tem, então, um impacto importante e positivo, ele só não está disponível naquela região, por exemplo, ele não está registrado naquele país, ou não tem um produtor, então, daquele medicamento, então, tentar atuar para que isso ocorra, né? Projetos mais de médio prazo também, onde novas formulações, por exemplo, formulações pediátricas ou novas indicações, né, por exemplo, o reposicionamento, que agora está muito em voga, né, durante a pandemia, então, projetos desse tipo, associações, né, de medicamentos já registrados, mas, obviamente, que para realmente mudar o curso dessas doenças, a gente precisa de novos tratamentos, né, que foram desenvolvidos especificamente para eles, então, são projetos de longo prazo, de desenvolvimento de novas entidades químicas, né, então, seguir aquele caminho tradicional do desenvolvimento dos medicamentos, desde as etapas de descoberta, passando pela parte regulatória, pré-clínica, depois estudos clínicos e registro e acompanhamento focado no acesso, né? Então, tudo isso acontece, né? Para conduzir essas diferentes estratégias, a gente, obviamente, conta, então, né, com financiamento de diferentes doadores, né? Então, as nossas contribuições, elas vêm tanto do lado público quanto do lado privado, a ideia é que se mantenha um balanço entre as duas, né? É importante a gente lembrar disso. Tem os doadores no mundo todo, e são eles que, no fim, possibilitam a
condução dessas atividades, a gente tem muito a agradecer a todos eles, né. E como eu havia comentado, eu acho que a grande palavra-chave da diferença do modelo da D&D, talvez para outros modelos, é que é muito focado na colaboração. Então, a D&D, ela trabalha de forma colaborativa, tem escritórios, né, da D&D, assim, ao redor do mundo, né, a nossa sede é em Genebra, na Suíça, mas nós temos um escritório no Brasil, no Rio de Janeiro, muito próximo dos nossos membros fundadores, né, como o Fiocruz. E hoje a gente conta com mais de 160 parcerias, na verdade já está bem próximo de 200 hoje em dia, sempre buscando parceiros que compartilham dessa mesma visão, né, de desenvolvimento focado nas necessidades dos pacientes, e parceiros das diferentes esferas, né, cada parceiro tem a sua expertise, né, tem a sua capacidade e atua de forma importante no seu âmbito, né, então unindo os diferentes parceiros sobre um objetivo comum. É realmente, verdadeiramente, uma rede global de colaboração que é bastante importante, porque essas são doenças que têm impacto global, então a gente precisa contar com os recursos e com as capacidades de gente do mundo todo. Então, trabalhando dessa forma, né, desde o seu lançamento, seu surgimento em 2003, a D&D já conseguiu desenvolver e entregar, né, que fossem registrados e recomendados 8 tratamentos. Eles estão aqui, né, distribuídos nessa tabelinha. Vocês vão ver aqui que a letra está pequena, talvez não fique claro, mas são medicamentos para leishmaniose visceral, para malária, para doença do sono, para doença de Chagas, todos eles muito focados em associações de medicamentos já registrados, né, que trouxeram melhor ganho clínico para os pacientes, ou formulações pediátricas, por exemplo, no caso do benzimidazol, e mais recentemente, em 2018, final de 2018, a D&D conseguiu registrar sua primeira nova entidade química, né, então levando ela desde o início até o final, esse projeto, que foi para o tratamento da doença do sono, né, uma história bastante bonita, tem bastante coisa online, se vocês tiverem mais interesse, recomendo, tem um vídeo contando a história do desenvolvimento desse medicamento nas plataformas da D&D, que é bastante legal. Ressaltando que esse realmente é um trabalho global, né, então, 2 desses medicamentos, eles foram desenvolvidos aqui no Brasil, que é bem legal, né, então, mostrando que realmente há capacidade, quando há financiamento, e organização e coordenação entre os parceiros, é sim possível desenvolver medicamentos aqui no Brasil. 2 deles foram feitos aqui, um em parceria com a Fiocruz, para o tratamento da malária, que é o SMQ, né, uma dose fixa combinada de artesunato e mefloquina, né, então foi desenvolvido aqui no Brasil, inclusive essa tecnologia foi transferida para outros locais, e o outro foi um trabalho em parceria com o Laboratório Público Brasileiro, LAFEP, de Pernambuco, para a formulação pediátrica para o tratamento da doença de Chagas, o que ressalta aí a nossa capacidade, né. Bom, isso passado, né, então esse já teve realmente impacto, esse modelo, assim, de certa forma, se prova com sucesso, mas até 2023 a gente tem muito trabalho ainda para fazer, esse é o nosso plano, vamos dizer assim, de trabalho, né, e a ideia é entregar até lá entre 20 a 22 tratamentos, com um investimento aí por volta de 1 bilhão de euros, né, então, seguir desenvolvendo esses tratamentos, né, focando muito nas novas entidades químicas, influenciando, obviamente, esse panorama, né, esse cenário de pesquisa e desenvolvimento para doenças negligenciadas, como a gente está fazendo aqui hoje nesse evento online, bastante importante, né, a gente sempre lembrar das necessidades, da importância de conduzir pesquisa para doenças negligenciadas e, sem dúvida, fortalecendo aí essas capacidades de pesquisa também nas áreas endêmicas, né, o que é bastante importante. Para isso, a gente tem um portfólio de projetos, né? Então, esse aqui, de novo, peço desculpa que está bastante pequeno, aqui não vai dar para ver os detalhes, mas a ideia aqui é mostrar aqui as diferentes doenças, né, que estão aqui no nosso portfólio de projetos do DNDi. Então, vocês vejam aqui para a doença de Chagas e doença de leishmaniose, o portfólio que começa aqui nas etapas de descoberta mais iniciais e vai progredindo, né, ao longo da cadeia de desenvolvimento farmacêutico para projetos clínicos, né, depois já focados na fase de desenvolvimento e implementação. Você vê que tem bastante projeto em Chagas e leishmaniose, né, então a ideia é o desenvolvimento de novas entidades químicas para essas doenças, mas também tem projetos, assim, mais na fase clínica para outras doenças, e a ideia é que esses projetos, se tudo correr bem, e contando com as falhas que normalmente acontecem, né, nessa cadeia, a gente consiga, então, entregar aqueles medicamentos que estão sendo planejados, né. Então, esse é o nosso portfólio de projetos, aqui tem bastante atividade, e aqui, por trás disso aqui, tem muita gente, né, são poucas pessoas, são por volta de 200 pessoas, nós temos mais de 1.000 pesquisadores aí nos nossos parceiros ao redor do mundo, trabalhando para fazer isso aqui acontecer e se materializar
como o medicamento que vai vir lá na frente, né, realmente para preencher a necessidade daquele paciente que hoje conta com ofertas limitadas, né, de terapias, ou com nenhuma em alguns casos, né? Então é importante a gente lembrar que isso aqui é o trabalho de bastante gente, muita organização ao redor do mundo todo. Eu trouxe aqui rapidamente o exemplo de uma das doenças, assim, para a gente tentar esmiuçar um pouco mais como é, assim, de fato, né, o projeto de pesquisa feito, né, no âmbito, assim, do terceiro setor, né, nessas redes virtuais de pesquisa. E eu trouxe aqui um exemplo do desenvolvimento de tratamentos melhores e mais acessíveis para a leishmaniose, né? Então, eu imagino, de novo, né, que a audiência desse congresso aqui está muito por dentro, né, do que é a importância, do impacto que tem essas doenças, mas não custa a gente relembrar, né, que a leishmaniose, por exemplo, que na verdade são várias doenças dentro de uma, né, são doenças causadas por um parasita, né, o parasita do gênero Leishmania. São mais de 20 espécies desse parasita que causa a doença, e ele é uma doença transmitida por um vetor, né, um mosquito, né, um flebotomínio, o mosquito palha, né, a gente conhece ele em português, né, tem várias espécies desse mosquito também que transmitem um parasita, ele afeta diferentes hospedeiros, mamíferos, né, clássico, assim, os cães, né, são grandes reservatórios desse parasita. Então, é uma doença que impacta bastante gente, tem entre 900, por volta aí de 1 milhão e poucos novos casos anualmente, e embora esse número de casos venha caindo em algumas áreas, de forma global, em algumas áreas no mundo a leishmaniose está ressurgindo ou nascendo em áreas onde antes não se chegava, né? A estimativa é de que 1 em cada 7 pessoas no mundo todo viva em zonas endêmicas, né? Ou seja, tem um risco de contrair essa doença. E a leishmaniose, ela, como eu havia comentado, ela se manifesta de diferentes formas, né? Então, as principais formas, assim, seriam a leishmaniose cutânea, né? Onde o parasita causa lesões na pele, bastante importantes, que causam impactos e estigma, né? Lesões que não se curam e podem perdurar por muito tempo. E também a leishmaniose visceral, onde o parasita, nesse caso, ele afeta mais os órgãos internos, né, e nesse caso pode ser fatal se não tratada, né, e há uma estimativa aí de por volta de 20 a 30 mil mortes ocorrem todos os anos, né. Então, é uma doença que claramente tem impacto em diferentes áreas do mundo, então, e segue negligenciada e tem uma necessidade importante, então, de que esforços sejam feitos para isso, né. E, embora seja uma doença que tem esse impacto, sim, já existem alguns tratamentos disponíveis, né? Porém, esses tratamentos, eles têm eficácia variável, né? Tem alguns problemas associados a ele, né? Esses tratamentos, eles estão aqui dispostos nessa tabelinha, eu peço desculpa aqui que está em inglês, mas eles são tratamentos, assim, que, para quem é da área mais da química, como eu, você olha para as estruturas desses compostos, você reconhece rapidamente que são compostos, assim, que têm limitações, né? Eles são medicamentos antigos e que não têm a cara, né, de um medicamento moderno, né? Eles têm eficácia variável, né? Então, os antimoniatos, a anfotericina B, né, paramomicina e a metefosina, eles têm eficácia diferente dependendo da área, né? Então, assim, alguns desses medicamentos funcionam mais ou melhor dependendo do país, da região onde ele está sendo utilizado, isso muito devido à resistência, né? Vários que surgem, né, após o tratamento, vários desses medicamentos são altamente tóxicos, ou seja, tem problemas associados com a sua tolerabilidade, né? Muitos deles são feitos só através de injeção, então o paciente tem que ir ao hospital, receber várias injeções, né? Muitas vezes na lesão, que são doloridas e nem sempre é possível se tratar esses pacientes, né, num sistema, uma infraestrutura adequada, né? Muitos desses pacientes vivem em zonas rurais ou de difícil acesso, né? Então, bastante complexo. Apenas um desses medicamentos é oral, que é a meltefosina, né? Porém, esse medicamento ele também tem problemas relacionados com a teratogenicidade, ou seja, mulheres grávidas não podem tomar por problemas de má formação no feto. Então, em linhas gerais, né, esses medicamentos eles têm, obviamente, são importantes e geram um impacto positivo para as populações, mas eles têm severas limitações, né? Então, tem uma urgência importante, assim, de novos tratamentos que foram desenvolvidos especificamente para a leishmaniose, né, que sejam seguros, acessíveis e que também tenham uma eficácia boa, né? Então, a gente precisa melhorar esse portfólio de tratamentos para realmente atender às necessidades dos pacientes. Eu acho que um outro aspecto importante, né, então, sabendo o impacto global dessa doença, né, ou seja, ela impacta muita gente, pode ser fatal, né, traz estigma e se prolonga por bastante tempo.
E os medicamentos, eles têm essas deficiências, né? Então, uma das coisas importantes que a D&D, junto com seus parceiros, né, com a comunidade, principalmente os países endêmicos, traz, que eu acho que é importante, é aquilo que a gente chama de perfil de produto-alvo, né, o Target Product Profile, em inglês, né, que é justamente quais são as características necessárias para o medicamento ser dito, assim, como um medicamento ótimo, né, que realmente vai satisfazer as necessidades, né, preencher aquelas lacunas que existem no tratamento atual. Então, essas características, elas são discutidas junto com os experts da área, né, e a ideia é que eles sejam, assim, como eu havia comentado, são diferentes espécies de parasitas que causam a doença, então é importante que esses medicamentos eles sejam ativos contra os diferentes parasitas, que eles possam ser utilizados por pacientes imunocompetentes, imunossuprimidos, tudo, tem uma alta eficácia clínica, uma boa segurança, uma boa tolerabilidade, que tenha poucas contraindicações, né? Então, tudo isso serve como um norte, né? Como se fosse, assim, o grande desejo, né? Então, são as características necessárias para o desenvolvimento do produto. E isso é uma coisa bastante importante para a gente usar como se fosse um manual, né? Todas as instituições envolvidas na pesquisa por novos medicamentos para leishmaniose acabam usando uma ou outra referência, né? Como o que é o medicamento ideal, né, o desejável, e a DNDi contribui, né, trazendo esse referencial para muitos desses agentes de pesquisa, é uma coisa bastante importante. Essa informação, ela está disponível também publicamente, né, está lá no site da DNDi, por exemplo, para aqueles que tiverem interesse, quiserem olhar em mais detalhes, né. E com esse referencial, vamos dizer assim, em mente, a gente vem para a doença, né, e começa a olhar para o que é realmente a leishmaniose, né, e ver o quão difícil e quão complexo realmente ter uma série de desafios aí para o desenvolvimento de um agente anti-infeccioso, né, para a leishmaniose, né. E algumas dessas características, algumas dessas dificuldades, elas estão associadas justamente à própria natureza do vírus e da patologia, né, do vírus, do parasita, desculpa, e da própria patologia, né, como a doença se manifesta, né. Então, por exemplo, são vários, como eu havia comentado, são várias espécies de parasita, elas têm diferenças entre si, isso é importante, muitas vezes isso é um desafio, sem dúvida. O ciclo de vida do parasita, ele envolve diferentes estágios. Esse parasita, ele é um parasita que ele, quando infecta o ser humano, as células de defesa, os macrófagos, elas absorvem o parasita, e o parasita, ele fica dentro de uma organela, dentro desse macrófago. Então, para aquele medicamento quando o paciente toma um medicamento, ele precisa entrar na corrente sanguínea, e dessa corrente sanguínea entrar naquela célula do sistema imune, e dentro dessa célula entrar numa organela, ou seja, ele tem que cruzar diversas barreiras, né, membranas celulares, diferentes ionizações, né, pHs, então ele precisa ter as características físico-químicas bastante específicas, né, para que ele possa atingir, né, e chegar no alvo lá onde a gente precisa. E isso é, sem dúvida, uma das complexidades desse desafio. Ele precisa ter as características físico-químicas, a sua absorção e distribuição ideais para garantir que ele seja eficaz, né. E para chegar lá, e pensando em todas essas dificuldades, fica bastante claro que essa pesquisa ela não pode ser feita sozinha, né, em nichos. A ciência moderna ela é feita em colaboração, né, então são necessários conhecimentos de diferentes áreas para chegar lá, né, e então profissionais com diferentes expertises se reúnem, né, cada um cumprindo o seu papel dentro de redes de pesquisa, né. A DNDi, historicamente, escolheu, né, a sua unidade de trabalho, vamos dizer assim, os consórcios, né, então são vários projetos que são consórcios de pesquisa, né, e no desenvolvimento de novas entidades químicas para leishmaniose, um dos consórcios que trabalha nisso é o projeto que a gente chama carinhosamente de LOLA, aqui na América Latina, que é o Lead Optimization Latin America. O que é o Lead Optimization Latin America? É um consórcio, né, diferentes parceiros, que faz descoberta de medicamentos, ou seja, né, drug discovery, desde lá do início, né, começa nas etapas pré-clínicas, lá na parte inicial, e tenta levar isso até o time clínico desenvolver mais lá na frente, né. Ele é um projeto que começou lá em 2013, e ele está muito dentro daquele objetivo técnico, né, que eu havia comentado, que é identificar e otimizar novas entidades químicas para o tratamento de doença de Chagas e também de leishmaniose. E, obviamente, ele também tem um outro objetivo, vamos dizer assim, secundário, que é fortalecer as estruturas, né. Então, o país, como o Brasil, historicamente, fez muito pouco desenvolvimento de novas entidades químicas, né. O Brasil tem uma indústria farmacêutica bastante forte, assim, focada nos genéricos, né, novas formulações,
mas, assim, o desenvolvimento realmente de tratamentos inovadores é algo que o Brasil pouco fez, né, ao longo dos anos. Então, trazer essa capacidade para cá, né, botar os pesquisadores daqui em contato com outros pesquisadores já mais experientes dessa área é bastante importante, né? É um projeto que começou lá em 2013, conta com financiamento público importante. Hoje ele tem um financiamento legal da Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, junto com a DNDI, então, e a gente tenta fazer esses projetos andarem, né? Ele é um projeto que ele está muito focado em duas grandes universidades aqui do Brasil, né, a Unicamp e a USP, e lá a gente tem times de química, times de biologia, né, que eles sintetizam novas moléculas que são testadas, né, até a gente tentar dar as características necessárias, né, para elas virarem um candidato onde ele vai ter alguma chance, né, de passar para as fases mais avançadas de pesquisa e se materializar, quem sabe, com um pouco de sorte também, num medicamento aí para leishmaniose ou para doença de Chagas, né? A gente conta com um time bem interessante de pesquisadores aqui e que está conectado aí com toda a rede de pesquisa da DNDI global, né? O que a gente normalmente faz lá, assim, entrando um pouco mais em detalhe? Então, a DNDI acessa, né, essas grandes bibliotecas de compostos, né, sejam isso através das indústrias farmacêuticas ou comercialmente, e testa, então, essas diferentes entidades químicas, essas moléculas, frente ao parasita, né? Então, no processo que a gente chama de triagem fenotípica, né? Então, aqui, por exemplo, exemplificando, aqui são células, né, macrófagos humanos, infectados, aqui, não sei se vai dar para ver certinho, aqui no citoplasma da molécula tem uma série de pontinhos vermelhos, isso seriam as amastigotas, né, de leishmania dentro do Leishmania donovani dentro do citoplasma, e quando um composto, então, ele limpa, né, mata essas amastigotas na célula, a gente identifica um composto ativo, né, e que não mata as células humanas, e então, a partir daí, a gente segue um processo de otimização dessas moléculas, né. Esse processo, ele é um processo que segue uma ordem, né, e busca assim, construir um conjunto de informações ao redor disso bastante completo, né, então a gente tem estruturas que a gente chama de cascatas de triagem, né, onde a gente tem diferentes tipos de ensaios, de diferentes áreas de pesquisa, né, farmacocinética, segurança, química, a parte mais relacionada à parasitologia, né, tudo isso para avaliar se aquele composto, né, que está sendo produzido pelo time, ele tem as características necessárias, então, para ir seguindo para as próximas etapas, né. E isso é feito muito através se a gente for lembrar, tem aquele perfil-alvo do produto, né, a gente também tem um perfil-alvo do candidato, que é como os cientistas, eles traduzem, né, na prática, quais são as características ali in vitro, in vivo, né, nos modelos com células, nos modelos com animais, são necessárias, né, para levar esse candidato para frente, então, que preenche essas características. Esse tipo de informação também é bastante útil para a comunidade científica, também está disponível nas publicações, né, e, obviamente, os nossos parceiros aqui da região estão super abertos para discutir esse processo, né, de como fazer o desenvolvimento e otimização de novas moléculas para essas doenças, né, levando em conta aí as características que são necessárias. É um processo bastante importante, muito aprendizado, eu acho que é um consórcio bastante legal, bastante único na América Latina, e a gente está bem satisfeito com os progressos que ele tem feito aí ao longo dos anos, né. E a nossa ideia, óbvio, é que esse consórcio, ele possa, em algum momento, né, lembrando que daqueles medicamentos antigos lá, que tem aquela cara feia, quem sabe eles possam gerar aí os nossos candidatos clínicos, né, que hoje em dia a DNDI tem alguns desses medicamentos aí já nas etapas mais avançadas, que surgiram desses consórcios de pesquisa, né, então passando pela etapa pré-clínica regulatória, ou estudos clínicos fase 1 e fase 2, feito isso tudo muito em parceria com diversas organizações ao redor do mundo aí, e a gente espera que, quem sabe, a gente tenha um futuro melhor, né, e esses novos medicamentos sejam aí o arsenal, né, para a gente poder ajudar os pacientes que sofrem com a leishmaniose ainda hoje, né. E é importante a gente lembrar que, apesar de ter tido progressos bem consideráveis, né, em especial para a leishmaniose, hoje tem um portfólio bastante legal de novas entidades químicas disponíveis, com bastante chance de se tornar um medicamento lá na frente. Aquele desequilíbrio fatal que a gente falou lá no início, ele ainda existe, né. Então, assim, se a gente for lembrar que apenas 1% dos medicamentos feitos aí da década de 70 até 99 era para doenças negligenciadas, se essa análise for estendida aí para os anos 2000, de 2000 a 2011, muito pouco foi feito para doenças negligenciadas, surgiu, né, para doenças negligenciadas, e por falta de 750 produtos chegaram, né, foram registrados, e aí chega por volta aí só de 29 para doenças negligenciadas, então aquele gap, né, aquela lacuna,
aquele desequilíbrio, né, entre o quanto é produzido de inovação farmacêutica por impacto que essas doenças têm, permanece. Então, ainda há muito a ser feito, né, teve bastante progresso, mas a gente permanece com essas lacunas, e é importante a gente, nós que estamos aqui nessa comunidade, continuar colocando nossos esforços, né, e levantando a bandeira das doenças tropicais negligenciadas. E, obviamente, porque as prioridades de pesquisa e desenvolvimento, elas continuam, assim, não sendo originadas nessas áreas dos pacientes onde é necessário, os custos de medicamentos e a quantidade de dinheiro investido para isso está difícil. Por exemplo, Covid-19 mudou muito isso, né, então, esse cenário, né, de investimento, de esforços, ele está mudando, né, então pode ser que surjam ainda aquele progresso que foi obtido, ele se perca, né, então é importante que isso não se perca no tempo, né, e que os esforços e os investimentos continuem a ser colocados para as doenças tropicais negligenciadas, e, obviamente, assim, que isso seja feito envolvendo, né, todos os países, em especial aquelas áreas endêmicas, né, para que se estruture essa cadeia, né, que o país e aquela região consiga ter a sua própria autonomia, né, as capacidades para resolver os seus próprios problemas, né, eu acho que isso é bastante importante, né, e esses, sem dúvida, são os desafios fundamentais, né, para a nossa cadeia farmacêutica aqui no Brasil, porque é um país que sofre com o impacto das doenças tropicais negligenciadas, é importante que a gente siga aí tocando esses projetos para frente, para que a gente possa, então, trazer aí um impacto necessário para os pacientes, né. Eu agradeço de novo, assim, o convite, eu acho que, espero que tenha sido interessante para todos que estão vendo, e eu vou ficar disponível para responder algumas perguntas na seguida, e fico à disposição, e espero que esse modelo seja aí para inspirar e motivar todos a colaborar aí para que a gente siga desenvolvendo os tratamentos, fazendo a melhor ciência para aqueles que mais precisam. Obrigado.